fica velho, tem ruga de linfócito, assim como tem ruga no nosso rosto, como é que funciona o envelhecimento do sistema imune, se é que tem envelhecimento do sistema imune, né? Então, Fábio, pessoal que está nos ouvindo, da mesma maneira que você consegue olhar o rosto de uma pessoa de 50 anos, uma de 90 e uma de 20, e você vai perceber diferenças, as diferenças estão nas rugas dinâmicas, estão nas rugas fixas, nos sulcos, nas manchas da pele. A gente, como dermatologista, consegue entender isso fácil. É diferente o rosto de uma pessoa de 20, de 50 e de 90. Pensa na sua articulação. Quando você tem 20 anos, ou antes, garoto, 15 anos, você corre, você pula, você faz qualquer tipo de atividade sem nenhuma dificuldade. Lá pelos 50, pelos 60, você vai sentir já o joelho te incomodar e tal. Depois dos 80, dos 90, o joelho já está rangendo, já está difícil, determinados movimentos ficam complicados. Ou seja, o nosso sistema como um todo, articulação, pele, ele não dura para sempre. Ele tem um desgaste natural, um envelhecimento, portanto. O nosso sistema imune não é diferente. Existe um envelhecimento próprio do sistema imune, tem o nome de imunossenescência, né? Que é, em outras palavras, envelhecimento da imunidade. Isso tem uma razão de ser. Nós, quando fomos, nossos antepassados, quando foram selecionados pela evolução, eles não viviam a partir de uma certa idade, né? Então, a idade de deixar descendentes, vamos dizer assim, né? Principalmente na época antiga, era aos 13, aos 15, aos 20, né? Se você pensar na Idade Média, períodos mais recentes, as pessoas começaram a ter filhos um pouquinho mais velhos, mas dificilmente uma mulher vai conseguir, por vias naturais, engravidar depois dos 42, 45 anos. Então, a nossa imunidade, ela foi selecionada dessa maneira para não durar para sempre, porque no passado a expectativa de vida era muito mais curta, né? Na Idade da Pedra era 30 anos, na Idade Média subiu para 40 e poucos, 45, não era muito mais do que isso. Hoje a gente vai até, o Japão está com a idade média, perspectiva de vida aí em torno de 83 anos, né? Então o que acontece? O sistema imune envelhece como qualquer outro sistema no corpo e a gente paga um preço por isso. Qual é a principal razão desse envelhecimento? Não é a única, mas é a principal razão, é a involução do órgão tímico, né? Do timo que a gente tem no tórax. Ele vai desaparecendo, esse desaparecimento já começa por volta dos 15 aos 17 anos de idade, ele não é tão para frente quanto a gente imagina, não. Com 15 anos ele já começa a reduzir de tamanho, com 20 ele já é uma fração, já perdeu uma fração do que ele tinha originalmente. Com 50 anos, a gente tem um timo que é 25% ativo e 75% virou gordura, ele deixou de funcionar como timo. A partir dos 75 anos de idade, a gente praticamente não consegue mais fazer reconhecimento de novos antígenos, ou seja, nosso timo evoluiu. É até estranho, né? Porque se você fizer uma tomografia de tórax, uma ressonância, perceber um timo grande e ativo na idade adulta, você vai ter que pensar num tumor, num timoma, num tumor maligno, né? Então, o nosso sistema imune, ele envelhece, não é só por causa do timo, mas essa é a principal razão. E, por isso mesmo, a vacinação do adulto, ela é fundamental, porque é o momento em que a gente mais vai precisar, né? A partir dos 50 anos, há uma perda de qualidade do timo muito grande e a gente precisa dessas vacinações na idade adulta para estimular a nossa imunidade contra, de uma maneira mais específica, contra aqueles patógenos que são importantes nessa faixa etária. Eu já ouvi uma argumentação de que a imunossenescência ela seria um processo adaptativo. Por quê? Porque ao longo dos anos a gente tende a ter uma produção celular menos perfeita, ou seja, a gente começa a ter, a gente vai ficando mais leniente com as novas peças. A gente aceita pequenos defeitos, porque se a gente for muito exigente a partir de um determinado tempo, é como se a gente não conseguisse se aceitar mais, né? E com isso, o que acaba acontecendo, né? Você tende a ter uma imunidade celular menos potente e você acaba tendo também uma imunidade adquirida menos específica, né? É isso que acontece com o envelhecimento da pessoa? Faz sentido isso? Você que é um estudioso de imunossenescência, é uma coisa estranha. Como é que é a sua leitura em relação a esse argumento? Além da abordagem clássica, né, de que a imunidade não dura depois de uma certa idade, porque a gente não foi feito, na verdade, para durar tanto. Esse é um dado que realmente é isso, né? A gente imagina que
que nosso corpo tem uma vida útil e essa vida útil é determinada por aquilo que a gente dura. A natureza nos fez assim. Não à toa as mulheres são mais resistentes. A gente comenta, né, que a mulher é mais resistente à dor e tal. Por uma razão muito simples. A mulher é feita de um material melhor do que os homens. Ela tem que dar à luz, ela tem que mobilizar material ósseo para ajudar a formação do embrião. O homem não, ele só contribui com o esperma, né, com o espermatozoide. Então, o homem é mais frágil, na verdade, né? Morrem mais homens do que mulheres na primeira infância. E a razão é essa, né? A mulher é feita para durar, enquanto o homem não. Agora, existem algumas abordagens alternativas também, né? Mas existem algumas abordagens alternativas, como essa que você está trazendo, né? De que ao longo da vida a gente teria a tendência de montar clones de linfócitos autorreativos e que se a gente não der um downgrade na imunidade a partir de uma certa idade, o risco de doenças autoimunes aumentaria exponencialmente. Então, que esse tirar o pé do acelerador da nossa imunidade a partir de uma certa idade teria um efeito até benéfico, porque faria com que a gente tivesse menos doenças autoimunes. É uma discussão que, assim, difícil a gente saber o que veio antes, né? O ovo ou a galinha. É possível que as duas coisas importem, mas assim, eu entendo mais a questão da imunidade ter uma duração máxima de excelência, e você vê um órgão imunológico evoluindo dessa maneira, realmente mais relacionado à questão de que nossos antepassados não duravam tanto, não havia razão para você ter um órgão tímico durando 80 anos no passado. Eu encaro mais assim, mas... Mas você gosta de arqueologia, você tem uma tendência de evolução, você é um cara que gosta de ecologia. Tem um viés aí, não tem não? Eu não tô provocando aqui. Realmente eu não tenho uma formação, uma opinião assim mais contundente, não. Acho que são pontos de vista que realmente valem a pena serem observados, e a gente tem visto que os aspectos evolutivos, eles funcionam em todos os níveis, né? Até no nível de DNA. Então, em live que a gente já fez de bactéria, em outras lives que a gente conversa outros aspectos. Na semana passada que a gente conversou sobre campo de cancerização, no fim, o aspecto evolutivo, ele influencia, né? Ele tem exerce alguma influência aí, ou seja, a ecologia daquele local, daquele ser, ou daquela pessoa faz diferença, e isso é interessante. Acho que a gente vai evoluir bastante nesse sentido, até porque a gente vai começar a entender doenças a partir desse conceito de envelhecimento do sistema imune, né? Você começar a ver uma dermatite atópica que surge aos 70 anos de idade, isso não é dermatite atópica, isso é envelhecimento do sistema imune se manifestando, e a gente ter essa visão, a gente ter essa percepção. Quantos casos de eczema sem causas você conhece? Quantos desses foram pessoas idosas? Então, com a evolução do conceito, você começa a entender alguns dos casos que estavam sem resposta, né? Até queria saber um pouquinho sobre isso. E eu ouvindo assim, pode até deixar o pessoal um pouco assustado, sabe, Omar? Porque a gente perde o timo, a gente perde a nossa capacidade de gerar alguns tipos de resposta, a gente começa a precisar de ajuda, né, para ter algumas respostas, mas a gente está vivendo cada vez mais, tá? A gente está vivendo cada vez melhor. Hoje você vê uma pessoa de 70 anos super bem, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista físico. Se a pessoa faz atividade, se prepara.